Bem-vindos a mais uma palestra do primeiro Congresso Nacional Virtual do Estudo de Piano. Para mim é um prazer enorme estar aqui para poder dividir um pouco das minhas experiências com vocês, né? E obrigado pela Naíra pelo convite, muito amável, enfim, obrigado a todo mundo pelo apoio. E assim, eu andei pensando o que eu poderia falar para vocês, como é que a melhor maneira de dividir várias coisas com vocês. E eu pensei, seria uma pena colocar só uma câmera na frente e ficar falando sozinho. Acho que seria mais legal se eu tivesse uma conversa com alguém também que fosse do meio, alguém que entendesse. O Conservatório de Paris, eu acabei agora de ir ao Conservatório de Paris, e eu tenho um grande amigo também, super talentoso pianista, que está atualmente estudando no conservatório, e eu pensei que a gente pudesse fazer uma conversa aqui pelo Skype, sobre as diferenças, o que você sentiu de diferença estudando no Brasil, vindo para cá. Vamos fazer um resuminho básico para se as pessoas que não conhecem, a gente pode resumir um pouquinho o percurso de cada um. Né? Então, eu comecei cedo, eu comecei com 6 anos de idade, a tocar piano e violino. Aos 12 eu estudei com a Marisa Lacorte, no Brasil, em São Paulo, e ela me preparou até os 17 para entrar no Conservatório de Paris. E eu fiquei lá durante 4 anos. Agora eu terminei o Conservatório de Paris e estou com outros projetos de lado que mais para frente a gente vai conversar um pouquinho. César? É isso aí, eu comecei a estudar piano quando eu tinha uns 10 anos de idade, aqui em Vitória, no Espírito Santo. E daí a gente se conheceu até no Brasil, não foi, João? Exatamente. Concurso. Depois eu fui para a França quando eu tinha 15, 16 anos, eu fiz o ensino médio lá, fui estudar piano, estudei com o professor Edson Elias, grande pianista. E depois eu fiquei estudando uns tempos no conservatório e entrei no conservatório de Paris há alguns anos. E daqui a pouco estou me formando lá, na classe do Jean-François Esser. Exatamente, belo resumo. E não, vamos tentar falar sobre qual que foi a grande diferença para você, César, quando você veio do Brasil, entrou no Conservatório de Paris, né? Para mim, o que mais me chocou foi acho que a maneira que a gente tem uma pressão muito grande no conservatório. Não sei se você passou pelo mesmo. Talvez a busca é uma busca diferente, né? Exatamente, quer dizer, como tudo na vida, as coisas têm pontos positivos e negativos. Esse lado da pressão, tem gente que reage muito bem, não é? E tem gente que não reage bem. Isso vai de cada pessoa. Agora, existe uma pressão real, que, por exemplo, nas provas de fim de ano, acaba sendo um concurso, porque você é julgado unicamente numa prova de fim de ano, de 30 a 40 minutos, diante dos seus camaradas do seu mesmo ano. Só acho que são dadas menções para cada um e isso acaba gerando uma certa pressão, uma certa competição entre os alunos. Que é bom porque eleva o nível, mas que não é bom também porque a música sempre perde com isso. A música é algo único, que nem a gente sempre fala. É difícil querer sempre comparar um pianista com outro, apesar de muita gente fazer isso que eu conheço. Eu parto do princípio que cada pianista tem algo especial, tem alguma qualidade importante que a gente deve sempre tentar desenvolver, como é que se chama? Desenvolver, né? E que é verdade, depende da pessoa, né? Depende de Com certeza, nosso papel como pedagogo, diante dos nossos limites, é tentar desenvolver, aproveitar no máximo, vamos dizer, as cartas na manga, as qualidades de um aluno, os pontos fortes, e também criar uma base sólida nos terrenos mais frágeis ali, né? Independente de quais forem, tentar dar uma igualada em tudo para que então floresça as melhores características. Né? No nível do estudo, o que para mim marcou muito mesmo é a infraestrutura, né, que o Conservatório de Paris ela deixa nas nossas mãos. A gente tem quantas salas? A gente tem muitas salas com piano de cauda, 2 pianos cada. Muita sala, e todas com piano de cauda, né, que são regularmente afinados, revisitados, até trocados. Eu lembro um fato curioso, uma vez, em alguma sala, não sei se você se lembra, naqueles estúdios que tem lá no fundo, fabianos pequenos, mas com piano de cauda,
E, numa certa época, tinha um papel colado nos pianos, escrito os pianos de vocês estão sendo trocados, esse daqui é só para, como se diz, dar um jeito, quebrar um galho. Pedimos desculpa pelo transtorno. Só não quero um piano de cauda, ótimo. Eu estava assim, que é isso? Isso ajuda muito, né? Uma infraestrutura que você não é freado. Você pode estudar quando você quiser, embora, claro, tenha a espera, aquela coisa toda. Mas isso eu acho que em qualquer lugar do mundo. Mudando um pouco de assunto agora, acho que a gente... Só os professores, porque também você teve também grandes professores, teve a oportunidade você também de estudar com a Brigitte Van Guerre, que foi minha professora no conservatório. Ambos a gente conheceu a Rena Chereshevskaya também. Enfim, tem vários. Do meu lado, Itamar Gola, Michel D'Alberto. E acho que cada um tem uma maneira muito especial de ensinar a música. Cada um tem uma maneira especial e não forçosamente isso vai, como dizer, ser compatível com o tipo de aluno. O que não quer dizer que o professor não tenha aptitude para ensinar aquele aluno, mas às vezes isso não funciona por desafeto pessoal, simplesmente. Mas isso que você está falando é interessante da maneira de ensinar de cada professor, que no fim esses professores, né, grandes professores, independente do meio, o resultado é sempre interessante, é sempre bom, de acordo se o aluno está proposto, pronto a aceitar as propostas. Que nem a Brigitte, não sei se você lembra, pelo menos assim eu vejo, ela falava muito de música na aula. Praticamente de música, só de som. História, uma busca de raconter quelque chose com Tom Jobim. Exatamente. Contar alguma coisa. Tem uma narração. Mas aí a pessoa pensa, mas se eu tiver um problema técnico, como é que eu vou fazer para resolver? Essa pessoa não vai me ajudar. Mas aí é que tá. Eu tive outro professor que também era assistente da Brigitte, né, foi na UMRC, que dizia, veja bem, a gente faz técnica pura, né, exercícios, muita gente faz, para ajudar na interpretação, não é? Eu falei, vai dar certo. Eu falei, mas pois o contrário também é válido. A gente tem que querer muito, saber muito bem onde a gente está indo, musicalmente, isso vai nos ajudar tecnicamente. Você saber como fazer aquela passagem, como você pretende interpretar, vai de repente te ajudar descobrir uma maneira de tocar que facilite. Agora, a dificuldade que sempre a gente acaba falando sobre isso como eu me sinto, é uma espécie de limite. A gente tem dois lados diferentes, a técnica e a musicalidade, e a gente sempre está numa linha. A gente está tentando buscar uma linha limite entre os dois, uma linha muito curta, que a gente tem que sempre ficar dando um pouco como se fosse um equilibrista, para conseguir conciliar os dois, né? Que os dois são importantes. Não adianta ter uma musicalidade muito forte e a parte técnica, né? E também vice-versa. Hoje em dia, que nem muito nos concursos que a gente vê hoje em dia, cada vez o nível está mais forte. O nível técnico cada vez mais importante. Cada vez começam a ter estudos diferentes, existe kineterapeuta de músico, existe osteopata focalizado em músico. Uma coisa interessante, numa época eu fui uma kineterapeuta especializada em músico, eu tinha o cabinet, como é que fala em português? O escritório dela, e tinha um piano de cauda, tinha um contrabaixo, enfim, todos os instrumentos possíveis. E a primeira coisa que ela faz é você senta no piano, você começa a tocar uma música, ela faz um 360 em você, e em seguida ela fala aonde que tem uma tensão, da onde que vem, porque muitas vezes, né, que nem a gente fala, para ter uma musicalidade muito boa, é importante estar relaxado. É importante. Eu acho uma falta muito grande, vocês concordam comigo? E a gente peca muito, começando por nós mesmos, todos nós. É raro e muito importante, é tão bom quando a gente acha um professor que tenta desenvolver o nosso lado físico e presta atenção não só no som, mas também no nosso corpo, que finalmente é o nosso instrumento também de expressão. Então, a gente
pode até se preocupar só com música, mas chega uma hora, a gente conhece por experiência diversos casos, em que as pessoas simplesmente não podem mais tocar. Porque tocaram com uma posição errada, do pulso, muito acima, muito abaixo, fizeram muita força nos dedos quando ele não tinha essa força e não prepararam adequadamente para essa pressão, simplesmente tem que parar. Por não ter, quer dizer, a gente faz uma época, acha que não está dando problema, mas o problema vem depois, né? Aquela história, você bota uma pedrinha no sapato, você anda quando você sente dor, não é no pé, né? É no ombro. Que nem eu falei, essa quinoterapeuta, na hora, ela vê se você acha que o problema está no dedo, mas o problema ele vem a gente toca o piano, na verdade, a gente toca com todo o corpo, a gente toca parte das costas, né? Então é uma coisa muito louca, que a gente tenta explicar, eu com os meus alunos, eu tento explicar para eles de onde que vem, e muitos acabam não entendendo no começo, né? Eu gosto de mostrar aquela entrevista do Arral. Não é para copiar, mas eu acho que a gente tem que sempre seguir o exemplo dos grandes, né? Você já deve ter visto essa entrevista onde ele fala que qual é a coisa mais importante? Ele falou, veja bem, para conseguir fazer passar as emoções, as nossas intenções para a música, e também para conseguir resolver as coisas adequadamente no quesito técnico, é preciso antes de tudo estar relaxado. Se você tem bloqueio em qualquer parte que venha do seu ombro, do seu tronco, até o pulso, palma da mão, você vai estar bloqueando o fluxo de energia. Consequentemente, você vai estar bloqueando a sua interpretação também. Você cria uma barreira entre você e o piano, né? A busca constante. A busca você tem que fazer o triângulo que ela falava, né? Você tem que acariciar o piano, tem que o piano tem que fazer parte. A gente não tem que sentir que tem uma espécie de barreira entre você e o piano. E isso é o que aprendi em Paris, foi realmente isso. Foi tentar buscar um pouco esse relaxamento. O que é muito engraçado, porque relaxamento e Conservatório de Paris são antagônimos, né? O que a gente mais tem é prova, é lição, é decifragem, música de câmera, história da música, bastante coisa. É importante, tudo isso é muito importante, né? A gente tem uma visão global depois das coisas. Agora que você falou, eu me lembro de quantas vezes você chegava para mim e falava, quer dizer, espaço de um mês, César, hoje semana passada eu mudei de técnica, estava tudo errado, eu vou mudar. Procurei todo outro jeito agora, eu estou tocando muito baixo, não sei o quê, tentando procurar uma digitalidade. Depois, no mês seguinte, César, eu mudei tudo, descobri que aquilo era furada. Aí tinha uma época que você botava até madeira, porque o banco não bastava, você queria tocar muito alto. Eu fiz a prova do segundo ano, eu lembro, eu cheguei, que era uma época onde eu tocava com um banco muito alto. Isso foi no segundo ano. E às vezes tem um banco que não ia tão alto assim. Então na prova, o banquinho da prova do conservatório, o banquinho ele era relativamente baixo, né? É isso daí eu que chego, brasileiro, que chega no conservatório de Paris para fazer a prova, chega a partitura, dá para os jurados, tal, as partituras e tal. E do lado tem os tijolinhos de madeira. Ele fala, espera só um pouquinho, rapaz, e coloca tijolinho de madeira embaixo do banco para ficar mais alto. Assim, que nem eu falei, é um momento completamente doido, mas a gente... O púlpito também, que deixava em cima, se lembra? Em pé? Lembro, mas que nem tudo isso, a gente está sempre em busca, acho que isso que é bonito. Você tem que procurar. A gente não pode se contentar, acho que uma coisa que é importante é que quando a gente faz música clássica, a gente está atrás de uma verdade absoluta, né? Sendo que essa verdade absoluta não existe. Qual é o limite? Qual que é o limite a possibilidade de fazer a música? É muito pessoal. Então, o importante, eu acho, nunca se contentar, que nem o Presley, na entrevista lá que eu fiz em VB com ele. O que ele comentou é que ele está sempre aprendendo. Ele está com 90 anos agora. Ele comentou a história, falou que chegou uma musiciana,
uma musicista, chegou pra ele e falou, eu queria tocar essa música, que tal a gente fazer um concerto juntos? Daí ele falou, chegou, olhou pra ela e falou, então, nunca toquei essa música, não conheço ela. Dela respondeu, olha, nunca é tarde demais pra aprender, viu? E em seguida ele falou, a lição de vida que ele leva até hoje é que nunca, c'est jamais trop tard pour apprendre, nunca é tarde demais para aprender.